Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou Dimitri Cosma. Eu também sou Dimitri Cosma. E eu, Carlos Eduardo Bartolo. O Velho Oeste dos Estados Unidos é o tema do nosso podcast Sem Freio de hoje, com a participação do Carlos Eduardo Bartolo, que é apaixonado por esse período histórico e criou o Guia de Viagem para o Velho Oeste. A gente vai conversar sobre esse momento emblemático da história, contar fatos curiosos, lembrar os personagens, referências dessa época tão memorável. Isso é um bate-papo muito legal. Bora. Bom, deixa eu dar o recado rapidinho para a gente já não perder tempo e já começar com o nosso bate-papo, tá? Aproveita, se você que está assistindo no YouTube, já aproveita, começa dando like logo no começo do programa. Se não for inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho também, ajuda a gente a compartilhar o programa. Quanto mais vocês ajudarem, mais programas vocês vão ter. A gente está disponível em vídeo no youtube.com/Dimitri Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Segue a gente lá para receber o aviso de programas novos. Você também encontra esse podcast, assim como outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, no dimitricosma.com. E, por último, um recado mais importante aqui, se vocês conhecem o Dimitri Cosma Flix, que é o sistema de membros aqui do canal do YouTube, que você vai ter acesso imediato a muito conteúdo exclusivo. Meus curtas-metragens, cursos, documentários completos que só estão disponíveis para os membros do canal. Dá uma olhada nas vantagens sem compromisso, que eu tenho certeza que você vai gostar. E o mais importante, além de você receber esse conteúdo, você vai continuar auxiliando a gente a continuar produzindo aqui material 100% independente. Mais um recado também, antes que eu esqueça, os cortes desse podcast estão liberados, vocês podem cortar do jeito que vocês quiserem, só citem a fonte original e aí vocês podem publicar no canal de vocês, fica à vontade. Bom, vamos aproveitar que a gente já está fazendo as divulgações aqui, a gente vai conversar melhor aqui com o Bartolo sobre o guia de viagem. Mas vamos já dar rapidinho aqui como que o pessoal encontra esse guia de viagem. Fala um pouquinho dele também, rapidinho, assim, só para o pessoal, já no começo do programa, o pessoal já ter uma ideia. Vamos lá. Bom, o guia hoje está disponível na versão em português, né, pela Amazon.com.br. Eu espero daqui a 2, 3 meses estar lançando na Amazon.com a versão em inglês, com o mesmo conteúdo, tá certo? Legal. Então, os preços são bem acessíveis, né? Tem um guia que é um guia indicativo, custa R$ 1,99, e os volumes de cada estado custam R$ 11,99, e os 2 volumes históricos das trilhas caravanas do Velho Oeste e dos personagens custam R$ 19,99 cada um. Muito bom. Os links estão todos aqui na descrição também do programa, tá? O pessoal vai direto aqui na descrição, você já acessa a página do guia. Bom, vamos começar então com o papo. A gente vai falar mais do guia também durante a conversa, né? Bartolo, como surgiu a ideia, assim, a paixão pelo Velho Oeste, a ideia do guia também que você teve, né? Tudo meio junto, assim. Como que surgiu essa paixão, assim? Eu viajei muito, né? Desde há 35 anos eu viajo pelo interior dos Estados Unidos, Canadá também, mas eu fiz praticamente um hobby, viajar e conhecer, né? Uma meta de conhecer praticamente todo o território norte-americano. E depois que eu comecei a viajar para a região do meio oeste, né? Que na verdade o oeste a gente fala é meio oeste, sudoeste e oeste norte-americano, eu fiquei apaixonado pela região e pelas histórias. E eu tive a oportunidade de começar a verificar que coisas que eu lia em gibi, né, na minha infância, adolescência, e a gente via nos filmes de faroeste, eu comecei a descobrir, né, a existência de vários daqueles personagens. E comecei a me interessar bastante pela história. Comecei a estudar história também, do século XIX. Uma coisa interessante, só deixa eu te interromper, sem querer te interromper, mas assim, vocês dois, eu acho que são mais ou menos da mesma época, que o faroeste era o mainstream da coisa, né? O super-herói de hoje era o faroeste no tempo de vocês, na época de vocês, não é isso? A média era um filme de faroeste por semana, né? Isso até a adolescência, né? Só dava isso, né? Esse era o grande... tinha muito tema dos filmes. Inclusive, tinha umas sessões nos cinemas antigamente, na nossa época, domingo,
e passava muito o Zorro, tinha até uma espécie de um seriado do Zorro, né? O Zorro, por exemplo, é fantasia, né? O Zorro nunca existiu, o Zorro não tem, né? Ele é passado, inclusive, na Califórnia Baixa, lá na região da divisa da Califórnia com o México. Mas era o cinema de faroeste, como o Demir está falando, era direto, né? Toda semana tinha, né? Ele existiu, o primeiro grande cowboy do cinema era ainda no cinema mudo, que foi o Tom Mix. E o que era legal nessa época, né, é que você acabava o filme, você ia brincar de mocinho e bandido, né? Porque naquela época se vendia armas muito bem feitas, né? Eu mesmo tinha cartucheiras duplas, sabe? Aquela que tinha 2 revólveres, era um negócio. A gente levava muito a sério esse tipo de brincadeira. Hoje em dia seria politicamente incorreto, né? Sem dúvida. E você tinha a roupa também dos índios, né, Dimitri? A gente tinha a vestimenta, vendia pena para você colocar, né, com uma bandana na cabeça, fixar arco e flecha. Então, você tinha aqueles que queriam ser os mocinhos, né, que atiravam nos índios, e tinha os que brincavam de índio, né? Era tudo baseado no cinema, e muito em gibi, né? Era uma coqueluche, né? No cinema é o filme de cowboy, né? Que o cenário era natural, né? Era rodado ao ar livre, era barato, né? Não tinha efeito ainda, né? Efeito por computador, como tem hoje em dia. Mas então eu estava falando de como surgiu, né? Aí eu viajava, viu, Dimitri? Eu sempre tive esse costume, eu e a minha mulher, a gente viajava. Nós fazíamos viagem, assim, às vezes, de um mês, né? 9.000 quilômetros, viagem muito longa, sempre de carro. E íamos recolhendo tudo quanto era folheto, tudo quanto era catálogo oficial de divulgação turística, que você encontra isso muito nos Estados Unidos. E fui fazendo um arquivo muito grande desse material, né? E principalmente dessa região, vamos dizer, do Rio Mississippi. O que é o oeste americano, né? Onde foi o Velho Oeste? Era do Mississippi para oeste, até o Pacífico. Só que a ponta, que é a Califórnia, Oregon, praticamente não viveu, né? Não teve batalhas, não teve os conflitos, não passou pelo processo. Então, a coisa aconteceu mais no meio do caminho, entre o rio Mississippi, Missouri, até, vamos dizer, o início de Nevada, aquela região toda ali. E eu coletando todas essas informações, eu resolvi um dia, eu falei assim, puxa, eu acho que eu vou começar a fazer um guia. Por que eu resolvi fazer? Porque eu nunca achei um guia como o guia que eu idealizei, ou seja, ele é um guia que ele junta o que tem de atração turística que todo mundo quer ver, né, sejam cidades, locais, paisagens, né, a beleza natural daquela região, que é a mais bonita dos Estados Unidos. Para mim, é aquela região, né? Até pela formação geológica dela. E eu comecei a escrever, e juntando material, escrevendo, pegando as fotos. Eu sempre tirei muita fotografia, eu sempre me dediquei à fotografia praticamente profissionalmente. E aí eu comecei a escrever e senti a necessidade de inserir os fatos históricos junto com as atrações turísticas. Então, esse guia ele não tem similar, procurei em língua inglesa, em tudo quanto é lugar, não existe um guia como esse, onde ele associa o que é turístico com fatos locais, né, passagens que ocorreram durante o século XIX, durante o período do que a gente chama de a conquista do Oeste. Em resumo, essa é a razão de eu ter escrito, e resolvi escrever para o Brasil, obviamente, porque a gente vive no Brasil, e o pessoal desconhece. Muita gente pensa logo, né, faroeste, pensa no Texas, né? O Texas nem faz parte do guia, porque primeiro que o Texas não tem atração turística, né? O Texas é um território, um estado plano, né? Não tem beleza natural, então ele não motiva ninguém a visitar o Texas, né? E ele teve, obviamente, o envolvimento dele na guerra com o México, que aí é outra história, mas ele não faz parte do guia. Mas muita gente acha que tudo aconteceu no Texas. Na verdade, o que aconteceu foi na parte do trajeto das caravanas, né, de ocupação
do oeste norte-americano. E assim, vamos contextualizar historicamente aqui, né? O que foi o Velho Oeste? Bom, vamos falar da região, vamos falar do período, né? Período. O Velho Oeste ele ocorreu num período de mais ou menos 1820, né, de uma forma bastante ampla, quando começaram as primeiras caravanas de ocupação do oeste norte-americano, né? E foi até, vamos dizer, os anos 1890 a 1900, que é um período aí, vamos dizer, de no máximo 80 anos. Depois disso, praticamente não existiu mais nada. E nesse período, você teve os conflitos com os indígenas, né, que eram e nos vários locais, porque a ocupação do oeste começou de uma forma, vamos dizer, ampla. Na verdade, isso era um processo dinâmico, porque o que acontecia? Conforme as caravanas caminhavam, e elas saíam dali do meio dos Estados Unidos, né, para quem não conhece bem, mas para dar uma ideia, vamos dizer, a região onde passa o rio no Mississippi, praticamente no sentido norte e sul, né, ele desce lá e vai até desaguar no Golfo do México, lá junto a New Orleans. Então, dali para a esquerda, para o oeste, aquilo era totalmente desconhecido pelos ingleses, descendentes dos ingleses e os americanos, né, que viviam nas 13 colônias. A partir de 1806, com o retorno da primeira expedição, que inclusive eu conto em detalhes no guia, é uma expedição histórica, contratada pelo Thomas Jefferson em 1804, que o Thomas Jefferson, assim que o governo americano comprou o território da Louisiana do Napoleão, da França, aquele território foi comprado, é um território, vamos dizer, que corresponde mais ou menos 1/3 da área dos Estados Unidos atual, foi comprado por 15 milhões de dólares, em 1803. Em 1804, o Thomas Jefferson contratou, né, um oficial e mandou fazer uma expedição para chegar até o Pacífico, descobrir um jeito de chegar até o Oceano Pacífico e registrar tudo o que eles pudessem encontrar ao longo do caminho. Essa expedição levou 28 meses fazendo esse trajeto. Eles andaram praticamente 12 mil quilômetros, né? Grande parte em canoa, navegando, né? Parte a pé e parte a cavalo. Eles foram e voltaram para a cidade de St. Louis, bem no centro ali dos Estados Unidos, no encontro do Missouri com o Mississippi. E eles registravam, através de desenhos, de pintura, os indígenas que eles encontravam, né, tudo que eles iam vendo. A partir de 1806, o retorno deles, começou a haver o interesse do americano, porque havia informações do que tinha depois do rio Mississippi, que ninguém sabia o que tinha. E eles descobriram que tinha montanhas rochosas, que era complicadíssimo cruzar as montanhas rochosas, principalmente na época do inverno, era praticamente impossível. Começaram, então, houve um incentivo pelos governos seguintes ao governo Thomas Jefferson da ocupação desse território. E existia já uma ocupação no extremo oeste, ali no norte, onde é o Oregon, aquela região aí de Washington, já dos ingleses, que já estavam ocupando a parte do Canadá, né? A região aí onde se localiza Vancouver. E eles estavam expandindo. Então, houve o interesse do governo americano em incentivar aquilo. Só que aquele território era dos nativos. Os nativos viviam, né? Eles estimavam uma população naquela época de 5 milhões de nativos, das várias tribos. E, obviamente, com as caravanas, o pessoal se estabelecia, começava a fundar pequenas cidades, os nativos iam perdendo os espaços e aquilo ia gerando conflito com a caça, principalmente do bisão, né? do búfalo, e de animais de pele que eles utilizavam para fazer as vestimentas. E houve também a comercialização dessas peles, que era um negócio que os descendentes dos ingleses americanos tinham mercado para isso. Então,
Esse período começou justamente em 1820, 22, com as primeiras caravanas, e foi até o final do século. Então, o Velho Oeste, que é retratado nos filmes, são esses conflitos, e eles são dinâmicos. Por quê? Porque conforme as caravanas iam caminhando, você teve as diversas marchas para a Califórnia, na Corrida do Ouro, em 1848, você teve a Marcha de Ocupação do Oregon, você teve a Corrida do Ouro em Montana, então, e do Colorado. O que acontecia? O cenário mudava de lugar, e os pistoleiros, os profissionais do jogo, eles vamos dizer, flutuavam, né, nessas cidades, eles passavam um tempo. Surgiu uma cidade onde era descoberto ouro, todo mundo tinha dinheiro, o sujeito que achava ouro, ele queria jogar, ele tinha que comprar coisas, então eles ficavam se deslocando. Então é interessante porque você pega os principais personagens do Oeste, eles estavam sempre se encontrando, na verdade eles eram amigos, porque eles estavam sempre, né, em torno dessas pequenas cidades, que iam surgindo ao longo vamos dizer, da chegada em grande número dos comerciantes, dos mineradores, né, dos garimpeiros, esse pessoal todo. Agora, as ferrovias, Bartol, porque, pelo menos nos filmes, esse negócio era muito marcante, né? Quer dizer, desenvolvia a ferrovia, chegava quase que junto com a colonização. Como é que você conseguiu ver muita coisa em termos de ferrovia, história e tudo isso? Sim, inclusive tem um filme que para mim mostra muito bem isso, que Era uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, que é um filme muito antigo, mas para mim é um dos filmes mais completos, né? Ele mostra justamente o aspecto da ferrovia. A ferrovia muda muito, mudou muito o Oeste. E o que aconteceu, né? São coisas assim impressionantes, né? Outra coisa, viu, Dimitri? Por que eu resolvi estudar isso? Porque eu sempre tive uma mania, o Dimitri lembra do tempo de faculdade, quando a gente ficava discutindo, eu sempre quis entender por que os Estados Unidos deu certo e o Brasil não deu, né? Quando você comparar os dois, você vai ver que o Brasil ele estava adiantado aos Estados Unidos até 1800, né? Você teve no início aqui de 1806, 1808, você teve a chegada, o imperador fugiu do Napoleão e veio para o Brasil. Ao passo que nos Estados Unidos, eles decretaram a independência porque eles fizeram o oposto do que a gente. Essa, para mim, é uma grande diferença. Eles romperam com os ingleses. Eles falaram, os pais da pátria americana, principalmente o Jefferson, ele falou assim, nós não queremos nada da forma de vida do inglês nos Estados Unidos. Nós queremos um outro país aqui, onde todo mundo tem o direito. E isso é muito importante para o Oeste, porque o Oeste era a oportunidade que o sujeito saía e ele conseguia um pedaço de terra, uma área, né, e tentava a sorte numa região que ele recebia do governo aquilo, né? Ele não precisava comprar, ele tinha que assumir alguns compromissos, mas ele recebia aquela área. Então, a ferrovia, ela surgiu, você veja só que impressionante, em 1806, o americano não sabia começou a saber como é que chegava no Oceano Pacífico, mas que eles tinham que atravessar um território enorme, que era o território que era dos franceses, por isso que tem muito nome francês ali no meio, né, que começava em New Orleans e até a Niagara Falls, lá em cima, na divisa com o Canadá, que era o território da Louisiana. E depois você tinha um território indígena, que ia até o Pacífico. Eles não sabiam em 1806, descobriram, né, chegou a caravana de volta, a expedição, e disse, olha, tem tudo isso por aqui, nós temos que ocupar. Em 1869, quer dizer, nós estamos falando de 63 anos depois, os Estados Unidos inaugurou o trem de costa a costa. Eu falo, pô, gente, é um negócio fantástico. O primeiro trem, né, ligando de costa a costa, é um dos locais que está indicado no guia, são esses fatos históricos interessantes. Eles se encontraram lá em Utah, próximo a Salt Lake City. Uma ferrovia, uma companhia construindo da Califórnia para lá e a outra ligando do meio dos Estados Unidos. Ou seja, o meio dos Estados Unidos, que era o Missouri, que era aquela região do Kansas, aquela região central, já tinha trem, 1840, 1840 e pouco já tinha. Né? Os trens já chegavam a Santa Fé, chegava àquela região central. Agora, em 1869, o trem foi interligado. Para mim, é um feito fantástico. Você, em 63 anos,
você conseguir tudo isso. E o que o trem levou o progresso para o oeste, mas não só isso, né? Ele tinha também o aspecto de você tinha milhares de trabalhadores assentando aqueles trilhos, os dormentes, e aquilo era feito numa velocidade a toque de caixa, né? Havia compromissos de seguir metas bem audaciosas em torno de prazo. E o que acontecia? Você tinha os ataques dos indígenas, que os indígenas não queriam que as ferrovias atravessassem a região de pastagem, a região de caçada deles, né? Você tinha as dificuldades da própria região central dos Estados Unidos, onde venta muito, ali venta muito, é muito plano. Você tem as regiões desérticas, você tem as regiões para cruzar as montanhas, principalmente a parte das montanhas rochosas, e depois você tem a Serra Nevada lá na Califórnia. Então, isso demandou o seguinte: você tinha que matar búfalo para alimentar esses milhares de trabalhadores. Então, havia uma profissão que era caçador de búfalo. O sujeito que tinha uma boa pontaria, que atirava bem, né, se candidatava a ser um matador de búfalo, um caçador de búfalo. E esses búfalos eram abatidos, eles pegavam a carne para alimentar, para fazer a alimentação dos trabalhadores da ferrovia. Então, isso era outro problema também que conflitava com os nativos. Por quê? Porque os nativos tinham os búfalos sendo abatidos em grande quantidade. Então, a ferrovia não só levou o progresso, como ela também gerou esse tipo de problema, o que era inevitável. Antes dela, todo o transporte era feito por diligência, aquelas famosas diligências que a gente vê nos cinemas, né? E continuaram existindo ainda as diligências e carroções de transporte de carga também, principalmente com mulas puxando, eles usavam isso muito antes da ferrovia. E a malha americana, ela é enorme de trem, né? Você praticamente, no sentido tanto leste-oeste como norte-sul, é impressionante a quantidade de linha. A distância entre essa ferrovia que atravessava de Atlântico a Pacífico, quantos quilômetros tinha, mais ou menos, Gordon? Quanto que dá isso daí? Dá em torno de 4.500 quilômetros, mais ou menos. É uma distância enorme, né? Agora, você tem, né? Tanto é que o maior entroncamento ferroviário do mundo, né? Todo mundo fala assim, onde fica o maior entroncamento de carga ferroviária do mundo, né? O maior pátio de manutenção e de entroncamento. Você imagina uma cidade europeia, você imagina próximo a Nova York, Chicago, lugar assim. Mas não é, fica no meio de Nebraska, numa cidadezinha lá de, sei lá, 50, 60 mil habitantes. Inclusive, é uma das atrações, tem até um mirante para você subir, você sobe lá para você ver o tamanho que tem aquilo. Por quê? Porque tudo passa pelo meio, né? Tudo passa nos dois sentidos. E você tinha o transporte de boi, né? O gado, por exemplo, ele era levado do Texas com aquelas caravanas dos cowboys levando o gado até a ferrovia mais próxima para levar ou para a costa oeste ou levar para a costa leste. Então, aquela profissão do cowboy que existia naquela época era para conduzir aquela manada, aquilo era colocado lá em currais que ficava esperando, o trem chegava, levava aquilo para o abate. Isso desenvolveu muito determinados estados que vivem da criação de gado, como Wyoming, como Montana, o Texas, são regiões ali de grande criação de gado. Morreu muita gente, né, na construção do trem, né, também, não foi isso? Construção do Sim, trilho. morria, porque tinha muito... Bom, primeiro morria muita gente de tudo, né? Inclusive nas caravanas, né? Uma caravana daquela com aqueles migrantes, para vocês terem uma ideia, nesses 40 anos, mais ou menos, de mobilização das caravanas, de 30 a 40 anos, foram mais de 2 milhões de imigrantes que foram para essa região, uma região, vamos dizer, inóspita, uma região que não tinha nada. Isso também traz um diferencial para os Estados Unidos.
não existiu um outro país, como os Estados Unidos, que teve que fazer essa mobilização, essa conquista da Oeste, quer dizer, uma ocupação de uma área com tal envergadura. E isso feito de forma, vamos dizer, bastante difícil, pelo clima, porque muita neve, muito frio, né? Doenças, morria muita gente por doença, não tinha tratamento, não tinha o que ser feito, ataques com os indígenas e também nos conflitos. Isso mudou a forma do americano, né? Então, quem conhece bem o americano, as pessoas no início não entendem muito bem a forma, vamos dizer, a forma do americano ser, né? Ele é um sujeito que ele se desenvolveu, inclusive, enfrentando essas dificuldades todas, passando por tudo isso. Não só os brancos, mas também os nativos, né? Se faz uma ideia do indígena americano, muito daquele que aparece em filme, obviamente retratado na época de 1800, né? Não tem nada a ver. E comparando com o indígena brasileiro, que vive numa penúria que dá dó, né? E é uma dificuldade se mostrar que o indígena pode ser indígena, mas ele tem que levar uma vida como um cidadão, né, de primeiro mundo. Então, você vai naqueles locais onde vendem, né, livros históricos, onde tem trabalhos indígenas, né, belíssimos trabalhos assim, caros, muito caros. Por quê? Porque ele é valorizado. Ele não é um sujeito que vai ganhar R$ 50, como se vende coisa aqui no Brasil. Ele ganha centenas, milhares de dólares num negócio daquele. Ora, essa diferença de status entre o índio brasileiro e o índio americano, porque, na sua visão, por que ocorreu isso? Porque teve mais integração entre os colonizadores e os indígenas, eles entenderam melhor a cultura indígena, ou é do americano mesmo e pronto? Não, eu acho que aí você tem, primeiro, você teve sempre um respeito, apesar de uma série de sofrimentos que foram imputados aos nativos. Quer dizer, ninguém tá dizendo que todo mundo foi bonzinho. Não foi. Você teve ocasiões, né? E você teve oficiais, inclusive, do Exército, um deles é o Custer, né? O Custer era um assassino, era um maluco, né? Que foi chamado de general e morreu em combate. Mas você tinha os que realmente não seguiam regras, né? E você tinha muito essa selvageria contra os indígenas. Havia um certo preconceito, um racismo, com receio, principalmente das mulheres, com relação aos nativos, em grande parte retratado em filmes. Isso realmente faz sentido. Mas houve sempre respeito, Dimitri. Você veja só, existe um birô de suporte ao nativo norte-americano, e é uma organização federal que dá, vamos dizer, a orientação para os nativos, para as nações dos nativos, como é que eles podem ter rendimento com as terras deles, né, em termos de geração de energia, em exploração. Você vai numa nação indígena, os caras têm termoelétrica que você não vê igual no Brasil, né? Deles, propriedade deles, o território deles, os hotéis são deles, eles têm os cassinos, que é uma fonte de renda muito grande que o governo americano mais recentemente criou, autorizou que em qualquer nação indígena eles podem construir cassinos, eles ganham muito dinheiro com isso. Então, essa fundação, essa organização que é um birô, né, chamada BIA, Bureau Indian Affairs, ela foi criada, sabe quando? Em 1832. Olha. Então, é isso que o americano tem. Em 1806, o cara não sabia o que tinha do Mississippi para lá. Em 1832, já existia uma organização que está até hoje ativa, já dando suporte aos nativos desde aquela época. Então, quando você falou, é mesmo do americano? O americano ele tem um comportamento totalmente diferente do nosso, né? Ele registra tudo, e é isso que também me deu, vamos dizer, uma satisfação, né? Uma vontade de pegar essas informações todas registradas e colocar isso em português, né? Com acesso para os brasileiros. Então,
Agora, existia muita coisa, né? Hoje você não vê, você encontra numa loja dessa um sujeito com doutorado, né? Você vai conversar com o cara fala um inglês perfeito, você só vê que ele tem traços de nativos, às vezes mestiços ou nativos mesmo, mas o sujeito ele fez uma faculdade de primeira linha, fez mestrado, doutorado, e ele hoje orienta, né, as nações indígenas. Eles têm um departamento deles próprios em que eles dão orientação para toda aquela região de engenharia, de saneamento, de tudo. Eles só não dão dinheiro de graça para os nativos. Isso é outra coisa também que o americano não faz, né? Lá não tem o... Como é que chama aí? Bolsa indígena, sei lá. Bolsa indígena, Inventei agora. Agora, você falou assim, né? Uma coisa interessante, por exemplo, os filmes de Velho Oeste do americano retratava sempre o índio como vilão, né? Depois mudou esse negócio, mas nos filmes eles sempre eram os vilões, né? Os selvagens, os bárbaros, né? E um outro assunto também, que aqui, assim, aqui no Canadá, por exemplo, os índios, eu não sei nos Estados Unidos, os indígenas, os First Nations, né? Que chama aqui, eles têm muito problema com droga, álcool, tal. Nos Estados Unidos também tem isso? Como é que é? Eu acredito que tenha, né? Eu não vou dizer, não tenho um conhecimento profundo, né, de visitar e de conhecer. Você vê que tem certas regiões deles em que você vê os mais necessitados e os menos necessitados, mas todo indígena americano ele tem um carro, uma caminhonete, normalmente eles têm caminhonete, né? O Oeste é caminhonete, todo mundo usa caminhonete como veículo de transporte e de trabalho. Eles têm casa climatizada, porque precisa. Essa parte de droga, eu não sei. Você vê aqueles mais necessitados andando por uma nação, você vê como um sujeito, vamos dizer, mais pobre, vamos dizer assim, do que uma outra parte. A plantação dele está mais abandonada, a casa dele, você vê os animais em volta. Mas muitos vivem, né, fazendo arte. Você vai comprar um vaso, por exemplo, feito no Novo México, lá no New México, vamos dizer, cerâmica negra, que é uma maravilha, um negócio belo. Um vaso normal para você pôr num centro de mesa custa $3.000, $5.000. É muito. Ou seja, aquilo o nativo recebe, né? Obviamente, você tem os mais gabaritados, né, que já produzem arte, e aqueles que fazem um simples artesanato. Mas o simples artesanato, por mais simples que seja, ele é muito mais caro do que um artesanato, por exemplo, que você compra no Brasil. No Brasil, o artesanato é ridículo, né? Então, o sujeito que vive daquilo ali ele não pode ter um padrão de vida bom. Agora, eu não sei te dizer, viu, com relação a essa parte de droga. O que existe hoje muito nos Estados Unidos você tem muitos estados que liberam, né? Principalmente a maconha. Então, eu não sei. Eu até me assustei a última vez que eu fui lá a Denver, eu fiquei assustado com o cheiro, né, o tempo todo no Colorado, em certos lugares lá, com a liberação total da maconha, né? A gente não está habituado, se sente mal, não sei. Aí no Canadá, não sei. Sim, aqui também é liberado, né? Mas assim, eu acho que mais do que droga, eu acho que seria mais a questão do álcool, porque o organismo deles tem essa propensão, né, de se viciar mais no álcool. Assim, não sei como que funciona a questão do organismo, mas eu ouvi alguma história que tem mais Pode propensão. ser, Agora, você falou uma coisa importante, né? Os filmes de antigamente, eles valorizavam muito o mocinho, né? Existia muito... Na verdade, o Velho Oeste, ele começou, acho que a visão que Hollywood tinha e a visão inicial do cinema mostrava isso mesmo. O índio burro, né? Inclusive, tem um negócio interessante, não existia aquilo que a gente vê nos filmes de faroeste, o forte com aquela paliçada de madeira e os índios correndo em círculo e morrendo, né? Porque, obviamente, o sujeito estava atrás da paliçada atirando, quer dizer, chamar o índio de burro, né? O cara vai ficar atirando, exposto,
e correndo em círculo, pô, tendo que vencer uma muralha de madeira. Nunca existiu aquilo em forte militar americano. Nenhum deles tinha aquilo. Existia quando muitos fortes militares eles viravam fortes porque existia um comerciante, um sujeito, né, que eram os primeiros que chegavam na região, eles estabeleciam um posto comercial, né, um trading post, e aí, naquele local, eles, para proteger a família e os animais, eles faziam um cercadinho de madeira, como se fosse uma mini paliçada, para proteger de assalto, para proteger dos indígenas, né? E eles ficaram ali protegidos, inclusive do vento, né? E muitos desses locais acabaram depois sendo absorvidos por fortes militares. Então, naquele local, já que tinha um comércio ao lado, o exército americano chegava e colocava um forte ali. Só que o forte era muito maior do que aquilo e o forte não tinha aquela paliçada. Então, aquela imagem do índio, né, idiota, né, tanto é que o Custer, o indígena mais cultuado nos Estados Unidos é o Crazy Horse, que nunca perdeu uma batalha. Ele era um estrategista de primeira, né, e ele morreu assassinado pelas costas, com um soldado matou com uma baioneta pelas costas quando ele estava sendo levado para uma fortificação. Então, eles tinham grandes estrategistas. O Sitting Bull, que inclusive foi se refugiar no Canadá, ele saiu um período e foi lá para o Canadá junto com as tribos dele, também era outro grande estrategista. O Red Cloud era outro nativo também estrategista. Então, aquele índio... Depois eu concordo com você. O cinema parece que viu que aquilo ali mostrava, acho que, um certo racismo, né? A gente teve o racismo contra negro até os anos 50, 60, era muito forte nos Estados Unidos, né? Hoje em dia, você praticamente não vê racismo, né? Não quer dizer que não tenha, mas você não choca, né? Você não vê. Eu acho que os índios também eram tratados dessa forma, né? Pelo cinema, principalmente pelo cinema. E inclusive depois eu tá aqui na minha pauta, não sei se eu já entro agora, mas tem essa questão, né, do faroeste dos Estados Unidos versus o faroeste italiano, que é mais realista, né? O italiano é mais realista. Aí entra aquele negócio de Hollywood, né? O mocinho de Hollywood, né, que a gente assistia aqueles filmes, tem grandes filmes, né? Gary Cooper, né? Que Mataram Morrer, né? É um grande filme. O Burt Lancaster, Kirk Douglas. Randolph Scott. Randolph Scott. Pois é, o Randolph Scott, por exemplo, que é um dos primeiros, né? Você pega... Ele nunca ficava com a roupa suja, né? Ele nunca ficava despenteado. Então, tinha muito isso naquele filme. O sujeito, batia, lutava, não sei o quê, e ele usava um lenço assim no pescoço, estava sempre arrumadinho, a roupa arrumadinha, limpinha. E a bala não acabava, né? Não acabava. Exato. O sujeito estava disso. Então, vamos dizer, o faroeste, vamos dizer assim, né? Aqui para o Brasil faz sentido, não sei se para você. Era tipo novela da Globo. O cenário era sempre bonitinho, sempre tudo arrumadinho, né? Os filmes de faroeste, que começaram aí nos anos 60, inclusive o Sérgio Leone, que fez o Era Uma Vez no Oeste, né? E outros filmes, ele mudou isso, porque o Clint Eastwood, por exemplo, ele aparecia, né, sebento, né, assim, com a aparência que ele não tomava banho, com a barba mal feita, né, com a roupa suja. Começou a mudar isso. A partir daí, e também noto que o cinema americano deu uma revertida naquela imagem, né, e passou a tratar, como você disse, os indígenas de uma forma diferente, né? Os indígenas hoje são retratados de uma forma mais realista. Você tem vários filmes mostrando o problema dos indígenas, né? Tem um filme sobre o Jerônimo, que não é bem a realidade do Jerônimo, mas ele mostra lá um incidente que causa uma guerra, uma besteira de um soldado que atira sem querer. O Jerônimo é um caso, o Jerônimo era Apache, né? Então você tinha os conflitos, você tinha no sul dos Estados Unidos, ali no sudoeste, os Apaches, né? Que sempre se opuseram.
O Jerônimo, para você ter uma ideia, ele foi perseguido pelo exército, primeiro pelo exército mexicano e depois pelo exército americano, mais de 30 anos, sem conseguirem pegá-lo. Quando ele se entregou, né, em 1876, e ele estava com 16 ou 17 apaches com ele só. Era um grupo que seguia, porque o Jerônimo ele passou por quando ele era novo, ele tinha saído, os guerreiros tinham muito aquele costume, os guerreiros saíam da tribo e iam comercializar o que eles tinham e comprar no posto comercial mais próximo. Então ficavam as crianças, as mulheres, os idosos ficavam acampados lá na tribo deles e eles saíram. Numa dessas ocasiões, o exército mexicano se aproveitava muito disso e atacava as tribos nesse momento, o que era uma covardia, porque não tinha ninguém para defender. Alguns coronéis, comandantes do exército americano faziam isso também. Um deles era o Custer. E nessa ocasião, quando Jerônimo retornou para a tribo dele, tinham massacrado todo mundo, mataram a mulher dele, foi a primeira mulher dele, a mulher nova, mataram a mulher e os 3 filhos e a mãe foram mortos. O Jerônimo, a partir desse dia, ele jurou, ele fez uma promessa que dali por diante ele mataria qualquer mexicano que passasse pela frente dele. E ele levou a vida dele matando mexicano, né? Tanto é que perguntaram no final, quando ele falou fez um depoimento para a biografia dele, ele perguntou quantos mexicanos, você sabe quantos mexicanos você matou? Ele falou assim, não sei, eu não contava, porque a maioria deles não valia a pena nem ser contado. É uma frase famosa do Jerônimo. Então, ele passou a vida inteira. Nos últimos 6 meses, antes dele se entregar, porque ele não foi preso, estimam que ele matou mais de 600 mexicanos. Nossa. Ele e os 16 ou 17, em 6 meses. Ele matou, alguns dizem que chegou a matar 5.000, não se sabe ao certo, mas parece que é meio exagerado. E o exército, depois que o território mexicano, aquela região do sudoeste, passou para o governo italiano, para o governo americano, desculpa, o exército americano é que passou a procurar o Jerônimo e tentar prender o Jerônimo. Mas ele ficou 30 anos. Você imagina como é que um sujeito... E o sujeito não morreu com tiro, não morreu ferido, não. Ele morreu de morte natural. Natural. Nem enforcado foi. Não foi. Você estava falando do forte, né? Meu pai vai agregar aqui na conversa. Já sabe o que eu vou falar. Né? Já sei. Vai lá. Chuta a bola, vai lá. Do forte. O Canadá tem, perto de onde mora o meu filho, ele tem um forte chamado Fort Langley, que é muito interessante, né? Ele é um museu a céu aberto e confirma isso que o Bartolo está falando de entreposto comercial, né? Lá nesse forte tem várias indicações e vários locais que confirmam isso daí, né? E isso a gente viu mais que uma vez lá nessas... Muito legal esse forte. Fica próximo a Vancouver? Fica bem próximo. E é uma cidade. O nome da cidade já é Fort Langley. O forte estava em outro lugar e transferiram para lá e foi isso. Era um forte de trocas de pele e tal, né? Eu só fiquei triste. Tem a representação de uma cidade do Velho Oeste lá, né? Não é representação, é a cidade mesmo. Eu só fiquei triste que eu descobri que não teve nenhum combate, não teve nenhum combate. Foi tudo amigável. Você estava falando de personagens, né? Fala mais alguns personagens icônicos assim que você acha que vale citar. Olha, o e-book que eu tenho sobre os personagens do Velho Oeste, eu selecionei 23, e esses 23, eu acho que eles representam bastante o que foi o período do Velho Oeste, né? E a região. Então, muitos são conhecidos, né? Outros nem tanto, mas eu procurei
aqueles que têm, e também que deixaram alguma marca, deixaram alguma coisa que você possa ver, né? Então, eu dividi em 3 grupos, inclusive eu montei uma linha do tempo, né, da existência desses personagens. Você tem o período, o que eu chamo, são os personagens que são os exploradores, que são aqueles que, vão dizer, desbravaram o Oeste, que foram, cuja função principal era, vamos dizer, levar as caravanas, vamos dizer, servir como guias, ou mesmo fazer o. Entre eles, eu incluo os 2 principais da primeira caravana de 1804, que é o Lewis e o Clark, que são, né, são icônicos, são 2 caras que comandaram um grupo para andar 12 mil quilômetros em 28 meses, não é brincadeira, né? Então, são 2. Alguns nativos, né, mais ou menos eu dividi esses 23, e não foi proposital, mas dá mais ou menos 1/3 de exploradores, 1/3 de nativos, como esses que eu citei, o Crazy Horse, o Sitting Bull, o Red Cloud, o Jerônimo, o Cochise, que estão presentes, né? Quando você vai para certas regiões, você vai entender o nome, né? O nome daquilo, por que aquilo foi importante. Se você tiver lido um pouco sobre a vida de cada um deles, você vai ver a importância que aquilo teve. E o terceiro grupo são os que eu chamo de gatilhos notáveis, que são os homens fora da lei e os homens da lei. Esse negócio de fora da lei e homem da lei era muito relativo, porque você tinha casos, teve vários casos em que o pistoleiro ele podia ter sido um fora da lei e depois ele acabou sendo um homem da lei, ou ele era um homem da lei e acabou sendo um fora da lei, né? Dependendo da situação. Por exemplo, o Wyatt Earp, inclusive isso mostra, tem filmes sobre o Wyatt Earp que mostra isso. Eu gosto muito de um filme que é o Tombstone, que é uma história para mim bem próxima da realidade, né? E tem um outro também chamado Wyatt Earp, do que o Kevin Costner fez, que também é bastante realista, mostra mais a vida do Wyatt Earp do que do tiroteio lá de Tombstone. Você vê o Wyatt Earp, depois que houve o duelo, ele passou a ser perseguido como um fora da lei, porque ele saiu matando os cowboys que mataram, né, um irmão e feriram o outro, aleijaram o outro. Então, era relativo, né? E, normalmente, eles eram jogadores. Eles viviam de cassino, eles viviam de jogos e eram xerifes. E você tem os que eram mais cultos, por exemplo, o Bat Masterson, que é da nossa época de seriado na televisão, que teve o seriado com Jenny Berry, que foi um sucesso nos Estados Unidos, no Brasil. Ele usava uma cartola, né, e uma bengala. O Bat Masterson ele era jornalista. Ele se tornou um especialista em pugilismo e acabou saindo e foi para Nova York e ganhou dinheiro como vamos dizer, profissional de luta de boxe, não como lutador, mas organizando luta de boxe e como juiz de luta de boxe. Então, esses personagens, né, estão todos retratados. Eu tenho uma mini biografia de cada um deles para não ser cansativo, porque qual é o objetivo do guia? O objetivo do guia é dar informação para o leitor prévia, para ele programar uma viagem legal, onde ele vai ver coisas belíssimas, ele vai ver uma região maravilhosa, que é a região do oeste, sudoeste dos Estados Unidos, e ele vai ver certas coisas que ele precisa conhecer um pouco da história. Por exemplo, ele precisa saber que a região do Arizona, a região do Novo México, aquilo foi colonizado inicialmente pelos espanhóis. Então, ele vai encontrar construções, as mais antigas dos Estados Unidos, são aquelas feitas pelos espanhóis, né? No século XVII, século XVIII. Ali, ele tem que ter um pouco de... Então, qual é o objetivo? É juntar, né, dar o contexto da história que eu considero importante, porque mudou a configuração dos Estados Unidos
a conquista do Oeste, para mim, deu uma roupagem, né, diferente ao descendente inglês que você vê ali, por exemplo, na região da Nova Inglaterra, né, as próprias construções, o tipo de cidade, que já tem um formato bem parecido com a da Europa, da Inglaterra. E quando ele foi para o Oeste, ele tinha que improvisar tudo, né? Muitos usavam aquela construção da casa, em alguns filmes a gente vê isso, como os indígenas faziam, coberta com grama, né? Eles pegavam um rebaixo no terreno, faziam a casa embaixo e por cima eles cobriam, botavam uma camada de terra, né, em cima de uma estrutura de galhos ali que eles faziam e plantavam grama, porque para se defender principalmente do inverno e do vento, porque o vento naquela região, tanto é que as esculturas em arenito, que é naquela região, que são belíssimas, elas são feitas em grande parte pelo vento, né? Mais pelo vento do que pela água. E aquilo é o oposto, por exemplo. Então, muita gente fala assim, o Grand Canyon. O Grand Canyon é um trabalho de escavação feito pelo Rio Colorado. Milhões de anos o Rio Colorado foi passando, foi escavando, escavando, escavando. Você tem aqueles paredões, né, aquela distância enorme entre as duas margens do Grand Canyon, que fica até difícil você fotografar, porque é tão grande que a imagem, a fotografia fica chapada. A maioria das imagens boas que você vê do Grand Canyon são aéreas, porque você não consegue tirar uma foto, a distância é muito grande. E você tem, por exemplo, as elevações do Monument Valley, que faz parte do território sagrado dos Navajos. Aquilo ali foi a pressão da camada do subsolo que levantou. E aquilo foi ao contrário e foi sendo, ao longo do tempo, esculpido, né, pelo vento, pela neve e pela água. Então, são formações completamente diferentes, né? Uma é provocada pela escavação do leito do rio e a outra provocada, aquilo foi erupção que houve da compressão. E você tem todas essas formações geológicas de arenito ali naquela região, belíssimas. Você tem vários cânions e vários monumentos nacionais ali. Então, é uma região muito bonita. Meu pai tem pergunta aí? Não, a pergunta é interessante o seguinte, os filmes, né, os westerns de antigamente retratam os personagens. Então, você está falando que aqueles personagens não eram ficção total, né? Eles existiram efetivamente, principalmente os mais explorados na época, né? Sim, tem muita coisa que não existiu. Por exemplo, me lembro do nosso tempo lá, existia Durango Kid, né? Durango Kid é ficção, não existiu Durango Kid. Hopalong Cassidy, né? Também não existia. Existia um outro, que era o Gene Alto. Rock Lane também não deve ter existido. Não. Agora, você tem o Kit Carson, existiu. O Kit Carson é famosíssimo, né? É um dos mais... O Adriano, faz favor, puxa a janela ali, a cortina, batendo o sol aqui, agora é o sol. O Kit Carson é um personagem lendário, inclusive está no meu guia. O Billy the Kid, o Wyatt Earp, o Wild Bill Hickok, a Calamity Jane. Calamity Jane existiu. E eles têm histórias fantásticas, sabe? Realmente o Buffalo Bill. O Buffalo Bill, agora há pouco eu estava até comentando aqui com a minha mulher, ele começou a trabalhar com 11 anos de idade, quando ele ficou órfão. Aos 14, ele já era cavaleiro do Pony Express. Então, aí você fala assim, o cara com 11 anos de idade, a Jane Calamity, com 16 anos, ela perdeu o pai, já tinha perdido a mãe, ela pegou os irmãos, ela como a mais velha, pegou o carroção e saiu da Califórnia e foi para o Wyoming levar os irmãos para conseguir viver e sobreviver e manter os irmãos que eram menores do que ela. Então, aqueles caras, né, aquele período moldou um americano diferente, o americano que tinha que resolver o problema. E é isso que a gente vê, a legislação rápida, né? Você
o sujeito pegavam, né, o sujeito, se ele não reagisse, ele seria preso, levavam para lá, tinha aquela tentativa de linchamento, mas aí tinha que ser julgado, julgava, se fosse condenado, ele era enforcado e a vida seguia, né? Então, como é que você consegue, né, imaginar um país imenso, uma região imensa? Você não tinha juiz, você não tinha prefeito, era tudo resolvido. Por isso você tem aqueles conflitos. Aparecia um prefeito que era oportunista, que era eleito, ele queria dar um jeito, né, de ficar rico. Então, você vê isso muito nos filmes, né? Manipulando informação. Só lá que acontece isso, hein? Aqui não. Só lá. Só lá. Não, e o sujeito queria que aquilo que mostra lá no filme do Era Uma Vez no Oeste, o sujeito tinha interesse porque ele sabia que a ferrovia ia passar pela terra dele. Era importante, o sujeito se antecipava, né, para querer comprar aquela terra barata, forçava o colono, o pobre do colono, a vender. Existia, mas não tinha outro jeito. E foi assim que os Estados Unidos cresceu, né? Foi assim que eu acho que moldaram um povo diferenciado. Para mim, a verdade é essa. É um povo, vamos dizer, persistente, que enfrentou toda essa dificuldade. Você imaginar, você pegar um carroção, sair com a sua família, criança pequena, gente de idade, e ficar 6 meses caminhando para chegar no Oregon, para chegar em Salt Lake City, como os Mormons fizeram, né? Isso, milhares de pessoas, 200 mil. Os Mormons foram cerca de 100 mil. Para a Califórnia foram cerca de 250 a 300 mil na febre da corrida do ouro na Califórnia. Era um negócio assim que não dá para imaginar, né? O povo tinha que ser diferente. Acho que eu começo a entender. Eu já tinha refletido um pouco por que o americano tem esse caráter bélico competitivo, né? Talvez não, com certeza isso que você está falando aí, acho que confirma isso daí, né? Deve ter culturalmente levado a esses americanos a desenvolver esse caráter extremamente belicoso, né? Tem guerra, eles estão no meio. Né? Sim, e defender a propriedade a qualquer custo. Né? Como isso o sujeito estava ali, né? Apareciam os indígenas, ou aparecia alguém querendo tomar o negócio dele, ele não tinha a quem recorrer, né? Ele só tinha. Então, a mulher atirava, a filha atirava, todo mundo passava a atirar. Era a lei do cão, digamos assim. Não tinha alternativa. Então, você entende. Isso gerou uma forma, e eu acho que também a objetividade das coisas, né? Você não pode. Como é que você vai manter um sujeito lá que está acusado de um assalto, não sei do que? Você vai manter uma cidade onde a delegacia é precária, não tem cadeia, você não tem como ficar mantendo. Você tem que pegar, resolver, ou leva para um local para ele ser julgado, né? Ou julga ali mesmo e faz aquele julgamento e pronto. Né? Agora, daí você dizer que mas isso gera muita injustiça. Já era, mas hoje também. Hoje é o que tinha, né? Não vamos falar. A expectativa de vida era muito baixa, né? Muito baixa. Era baixa, mas muita gente, por incrível que pareça, viveu muito, né? Você tem uns casos, o próprio Jerônimo. O Jerônimo, eu não me lembro ao certo, mas acho que ele morreu com mais de 80, 81 anos, por aí. Olha. Aí você imaginar como é que um cara, fugindo do exército, o exército atrás dele, por 30 anos, esse cara consegue viver tudo isso. O Wyatt Earp foi outro também que viveu bastante. O Buffalo Bill viveu. E você tinha aqueles que tinham vida curta. Por exemplo, Billy the Kid morreu com 21 anos. Também morreu porque foi caçado, né, até a morte. Então, você tinha a expectativa de vida, principalmente dos migrantes, né, dos pioneiros, que era muito precário, né? Você não tinha nada, né? Você não tinha. Como é que você poderia ter um tratamento médico numa caravana, numa região daquela? Primeiro, que a medicina já era muito atrasada. Segundo, você não tinha recurso nenhum, né? Não tinha energia elétrica, não tinha nada. Água. Agora, Bartolo, você falou bastante das paisagens, os parques, que finalmente são as atrações turísticas.
Agora, museu relatando esses fatos, a região é muito rica nesses museus, Sim, sim. de museus. Inclusive, o que eu mostro no guia? Porque eu não fiz um guia turístico indicando restaurante, indicando hotel. Não, isso aí você acha em outros guias e existe um padrão americano. Para quem conhece bem os Estados Unidos, você tem um padrão. Você tem aquelas cadeias de hotel, aquelas redes de hotel e as redes de restaurante que você vai comer o mesmo tipo de refeição, seja na Califórnia, seja na Flórida, seja no meio dos Estados Unidos, qualquer estado desse. Então, eu não abordo isso. Eu abordo o seguinte: eu pego das cidades, né, das cidades que estão nessa região. Na verdade, qual é a região que eu fiz? Eu fiz um guia por estado. São 8 estados, né? São o Arizona e o New Mexico, que fica ali no sudoeste. Você tem o Colorado, o Utah e Montana, Wyoming e Colorado, Utah, Montana e Wyoming, que ficam mais do centro por norte, e Nebraska. Então, esses 8 estados, eu selecionei os 8 estados porque as belezas, né, e as cidades interessantes estão nesses estados. E os acontecimentos ligados também à época do Velho Oeste. Então, você encontra, eu indico isso no guia, por exemplo, cidades que mantêm as construções do século XIX. Você tem muitas cidades ali que as construções são datadas de 1880, 1860, que preserva ainda aquele aspecto de cidade do Velho Oeste. Você tem cidades originais ainda, que não são muitas, mas tem vários locais onde você ainda tem aquelas casas de madeira, aquela calçada de madeira, como aparece nos filmes. Você tem os locais de estúdio de filmes, onde foram rodados os filmes, tudo ser indicado. Eu cito muito filmes, eu falo muito no local, nessa cidade, tal, foram rodados tais filmes, tal. Procuro mostrar isso, porque eu sei que é um interesse, muita gente gosta de ver isso. E aí é interessante, porque você imaginava, às vezes, que aquele filme fosse passado numa outra região, como até o filme fala, e você vai ver que aquilo foi filmado num outro lugar, que não é aquele onde o fato realmente ocorreu. Até por interesse de cenário, que você não consegue mais manter o cenário como deveria ser. Eu falo dos museus. Em quase todas as cidades você tem. O americano tem museu de tudo, né? Eu até tinha um artigo de jornal dos museus de curiosidades nos Estados Unidos. Por exemplo, existe um museu, o Museu do Arame Farpado. Né? O sujeito fala assim: pô, mas museu do arame farpado? O arame farpado foi muito importante. Duas coisas foram importantes no desenvolvimento do oeste norte-americano: o arame farpado e o arado de aço, porque antes era um arado de madeira que quebrava. Então, quando surgiu o arame farpado, que permitia você limitar a fazenda de um cara com do outro, isso foi muito utilizado, e aparece muito no filme, aquelas brigas, o cara cortando arame farpado porque ele quer passar para o rio, o outro fechou, aquela confusão toda, que eram coisas normais, né? O sujeito falava: não, pô, o rio está para o lado de cá, aqui é a minha propriedade, e o cara não vai entrar. E aí começava a encrenca. Então, isso realmente, imagina em que volume isso não acontecia, né? O tempo todo. Então, você tem, por exemplo, tem um museu, o maior do mundo, Museu de Cascavel. São 100 e tantas cascavéis diferentes. Lá tem muita cascavel, né? Eu procuro indicar no guia os museus ligados a essa parte da história da região, dos nativos, de cada uma dessas cidades. Eu indico o horário, normalmente, que o museu funciona, né? Varia muito dependendo da época do ano, mas eu indico os horários, os preços, estimativa de preço, para o turista já ter uma ideia, e eu dou o link de acesso pela internet para ele verificar, na época que ele for viajar, ele fazer aí uma incursão mais detalhada sobre o museu, né?
E eu dou uma dica muito importante, que é o seguinte: nos Estados Unidos, como regra geral, se você paga, o ingresso é $5, vamos supor, você vai a uma atração, é $5. Você não espere encontrar por $5, uma atração, seja um museu, seja lá o que for, que valha $25, $20. Não existe. Então, você tem aquilo que é $5, $3, $7, $10, $20, $25. O preço é sempre justo. Eu nunca encontrei um local que você pagasse $20 e fala, pô, eu gastei $20 para ver isso aqui. Isso não existe, né? Então, o preço dá uma boa referência para você fazer uma escolha. Você tem coisas que vale a pena você ver por $5, $3. É interessante, né? Mas também é rápido, você não perde tempo. Então, o guia dá todas essas informações dos locais que vale realmente a pena ser visitado. Eu também dou uma cotação de 1 a 5 estrelas. Por quê? Para quem for fazer o seu plano de viagem, eu indico um roteiro básico em cada estado, né? Então, ele vai seguir aquele roteiro onde ele vai ver a maior parte das atrações que estão naquele estado. E agora, ele vai selecionar, sei lá, se ele só tiver 10 dias ou 12 dias para fazer a viagem, ele vai selecionar, por exemplo, que é 4, 5 estrelas e deixa as 2 ou 3 estrelas para uma outra viagem, pula. Ou não, vai depender do interesse de cada um. Então, eu achei que seria interessante fazer isso. E eu tenho 2 tipos, né? Tem a estrela preta e a estrela vermelha. Quando é estrela vermelha, é que tem uma grande beleza natural. Pode ser 2 estrelas, mas tem beleza natural que vale a pena ser visitado. Agora, aquilo que eu digo, se ele vai a uma atração de 2 estrelas, ele vai pagar por 2 estrelas. Se ele for na de 5, ele vai pagar pela de 5. Né? Então, não existe isso do sujeito pagar muito para não ver algo interessante. Então, tudo isso o guia indica, além de indicar para o brasileiro como é que ele viaja de carro pelo interior dos Estados Unidos, a numeração das estradas, como é que são os acessos, a questão de acomodação, a questão de refeições, os ingressos, o valor dos ingressos normalmente que ele vai pagar. Parque Nacional é muito barato. Normalmente você paga $20 por carro, $25, quando é no auge da temporada. Então você vai com 4 pessoas dentro do carro, sai $5, um pouco mais de $5, e você passa o dia no Parque Nacional, né? No Canadá é um pouco mais caro. Lá no Parque Nacional de Banff, por exemplo, você paga um valor mais alto do que... Porque tem menos gente, né? Para manter um parque desse, você tem que ter um grande número. Os Estados Unidos têm uma população muito maior, né? Então você tem mais visitações aos parques nacionais. Todo mundo vai ao Parque Nacional, lá é normal. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta. Eu tenho uma aqui, não sei se meu pai tem uma antes. Quer fazer alguma antes? Você quer que eu... Tá. Eu queria se tivesse... vamos fazer algumas indicações de alguns filmes, até para situar, o pessoal já começar a animar para querer conhecer, né? O que vocês acham que é obrigatório? Não precisa de muitos, mas assim, uns poucos mais obrigatórios. Filmes do Faroeste? Era uma vez no Oeste, né? Acho que unanimidade aqui. Eu gosto muito do filme. Falando em título em português, né? Porque tem título que é completamente diferente. Eu gosto muito do Duelo de Gigantes, que é um filme com o Anthony Quinn e o Burt Lancaster. Não, Kirk Douglas. É um filme... não sei se o Dimitri lembra disso. É um filme que ele é casado com uma índia e o filho do Anthony Quinn causa um acidente com a carroça da Índia e ela acaba morrendo desse acidente. É chamado Duelo de Gigantes. Um filme também muito bom esse é com Gary Cooper. Não é? Né? Desculpa interromper. Não é Duelo de Titãs? Desculpe. Duelo de Titãs, Porque os Gigantes, eu dei uma pesquisada, dos Gigantes é um com o Marlon Brando.
Eu ia até pegar umas caixas de filme que eu tenho ali para ficar mais fácil de falar. Se você quiser, você me der um minuto, eu pego ali. Pode ir, vai lá. Enquanto isso, meu pai vai falando aí, vai indicando também qual que você gosta. Tem alguns filmes que não dá para a gente esquecer. Agora, como eu tenho mais acesso a filmes antigos, né, eu tenho assistido algumas coisas, tenho reassistido, na verdade, né, vários filmes de faroeste, até para recordar um pouquinho a infância, né? Indica aí. Foi muito interessante isso daí. Você assistiu pouco o filme, né? Eu? Faroeste. Eu só assisti os italianos, só assisti do Sérgio Leone. Os italianos. Só italiano. O italiano que eu lembro muito bem é o Dólar Furado, né? Bom filme. Esse filme. Não, mas não precisa indicar italiano, indica os que você gosta aí. Não, esse filme aí é legal, acho que vale, até porque o Bartolo falou, né, dessa diferença entre o faroeste italiano e o genuíno, né? Eu pessoalmente, eu gosto mais do italiano mesmo. Acho que eu só gosto do faroeste italiano. É porque quando você, na tua época que você começou a assistir, na época que você começou a assistir cinema, era o que tinha, né? Não, é porque eu gosto mais, eu acho mais realista. Eu acho mais realista, entendeu? A trilha sonora do Ennio Morricone é uma obra-prima, né? Então, eu não sei, até hoje continua. Eu assisti há pouco tempo, né? A gente até falou. Já não... E tem o nosso Xará, não, mas o nosso Xará também fez várias trilhas sonoras de westerns americanos. Né? Qual Xará? Tionkin. Hã? Dmitri Tionkin. Esse eu não conheço, não, hein? Pode procurar aí. Fez coisa muito boa em termos de música de western. Tionkin. Olha, eu não conheci. Dmitri Tionkin. Mas não dá para comparar a trilha com a trilha. Mas você não viu ainda? Não, tem coisa boa. Do Ennio Morricone? Não, do Ennio Morricone não tem nada que se compare com a trilha de Era Uma Vez no Oeste. Olha aí. Aquela ali me concorda comigo aí. Não, o Ennio Morricone é fora. Agora, você tem a do Elmer Bernstein também, que é Sete Homens e um Destino, principalmente o filme original, que é com Yul Brynner, no papel principal. Depois eles fizeram, acho que está na terceiro ou quarto. Eu peguei aqui, por exemplo, Rastros de Ódio é um filme famoso com John Wayne, né? do John Ford. Esse filme é imperdível. Tem um filme que é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, ali duelando com o Cidadão Kane, que é o Shane, que é esse eu vi. Brutos também. O Alan Ladd. O Alan Ladd. Alan Ladd. Esse filme, ele, se não me engano, ele é de 40 e... Esse é muito 53, estou vendo aqui, e o nome em português é Os Brutos Também Amam. Os Brutos Também Amam. Esse é muito bom, hein? Foi um dos últimos que eu reassisti, viu, Barto? Travou de novo? Travou de novo. Hoje estamos com problemas técnicos aqui, pessoal. É a vida. Essa é a história de um casal e de um molequinho, que o cara é um forasteiro que chega lá, o Alan Ladd, né? E aí vai, só que eu não posso dar spoiler. O enigmático pistoleiro que resolveu mudar de vida dirige-se para uma pequena cidade no Wyoming na esperança de viver uma vida tranquila trabalhando no campo. Contudo, ele acaba tendo que voltar a usar sua pistola para defender os moradores de um ganancioso barão do gado. É muito bom esse filme. Vamos esperar o Bartolo voltar aqui. Estamos com problema de conexão. Deixa eu indicar aqui. Eu queria que o Bartolo tivesse também para indicar. Vocês não vão gostar, vocês não vão conhecer, mas eu sou obrigado a indicar um jogo. A maior recriação do faroeste da história do universo foi com o jogo, hein? É? Vocês vão ver. Daqui a pouco eu esperar o Bartolo voltar aqui que eu indico. Vocês não vão jogar, né? Mas pelo menos vocês veem um pouco de vídeo do jogo. Vocês vão... Bom, para quem já sabe, o Bartolo está voltando, atenção, voltou. Bartolo, estava falando para meu pai que eu preciso indicar um jogo aqui de faroeste, que é a melhor recriação da história. Assim, vocês não vão, vocês não têm costume de jogar, mas depois vocês dão uma olhada em vídeo, tá? Porque é um negócio incrível. Chama Red Dead Redemption. Você recria uma rotina da vida mesmo de um
do Velho Oeste. Assim, é um negócio incrível, várias cidades. É um negócio inacreditável essa recreação. Vocês que gostam precisam conhecer. Assim. Mesmo que vocês não joguem, pelo menos ver um pouco essa recreação. E de uma forma interativa, né? Então, isso que é legal. Bartolo, tem mais algum filme assim, para indicar, assim, fundamental? Tem uma série chamada Deadwood, que ela é muito realista. Não sei se você assistiu, foi da HBO. Eu tenho os DVDs aqui. Ela mostra realmente como era uma cidade do Velho Oeste. É uma série que deve ter passado aí uns 15 anos atrás. E mostra mesmo uma cidade, a imundície que era a vida, como é que porque os caras não tomavam banho, né? Não trocavam roupa. Então, aquilo tudo gerava doença, né? Era difícil, né? A vida não era fácil. Então, eu recomendo Deadwood. É uma série com vários filmes aí contando a história que é passada em Deadwood, que é a cidade de South Dakota. Legal. É de 2004, né? Você falou? É 2004, sério. Eu não sei, Eu pesquisei aqui. 2004, né? Legal. É muito interessante. Muito bom. Acho que temos uma gama boa e variada de conteúdo. Temos que indicar o Bom, o Mal e o Feio também, né? Bom e o Mal e o Feio. Esse aí é. Aliás, os filmes com o Lee Van Cleef, né? Que ele. Cara de ovo, você chamava ele de cara de ovo, me lembro na República esse negócio, hein? O Lee Van Cleef. Hã? Lee Van Cleef. O Lee Van Cleef, os DVDs dos filmes com Lee Van Cleef são os mais caros aqui no Brasil e mais difíceis de encontrar. Ele virou um ídolo. Era um sujeito feio, esquisito, né? Bandido, né? Sempre bandido nos filmes. Sempre bandido, Mas os filmes dele eram muito bons, né? E o Clint Eastwood fez vários filmes com ele. E o Clint Eastwood, sempre, como era o mais bonitinho na época, ainda estava novinho, ele era sempre o mocinho. Mas são muitos os filmes. Tem A Morte Anda a Cavalo é com ele também, com o Lee Van Cleef. Então tem vários filmes aí, são os filmes bons. E tem os antigos, né? Vocês não falaram muito do como chama? O maior mocinho da história do cinema, no branco. Lembra aí? O John Wayne. O John Wayne, o John Wayne tem vários filmes. Tem um filme muito bom, que eu não me lembro o nome agora. Como é que chama? É um filme relativamente recente, que retrata a menina que vai procurar, contratar um pistoleiro para matar o... Eu vi esse filme há pouco tempo. É com Jeff Bridges. Ele dá um show nesse filme. Como é que ele chama esse filme? Eu assisti outro dia esse filme. Eu achei lá, comecei a cavucar. Esse filme é excelente. Muito bom. Ele é um xerife, né? E aí, ou era um xerife. A menininha contrata ele para matar os assassinos da família ou do pai. É isso aí. Esses que a gente comentou de retratar os indígenas, os First Nation, como vilões, qual que é o maior dele? É o Rastro de Ódio, não? Vocês acham que é o que mais representa isso? Para o pessoal entender isso que a gente conversou. Você acha que o Rastro de Ódio é o mais... Rastro de Ódio, Tem No Tempo das Diligências também, né? Do John Ford, que é outro clássico, com John Wayne. Esse filme aí que nós estávamos falando, Dimitri, é Bravura Indômita. O Adriano está aqui, tava... Eu acho que até em preto e branco assisti esse filme, viu? Se eu não me engano. Tudo que a gente está falando aqui está indo para o post, tá, pessoal? Então, não precisa nem anotar, porque está tudo anotado no post. Quer dizer que eles vão assistir e vão querer ir para o Velho Oeste. Essa é a ideia. A ideia é assistir e você querer conhecer, né? Verdade. Peraí, o Bravura Indômita tem uma versão de 2010. Então essa aí. Acho que é com Jeff Bridges. Com o Jeff Bridges. Então, deixa eu ver. É esse mesmo. Então, 2010. Tá certo. Olha aí. É muito bom esse filme. Tá anotado aqui também.
Muito bom, muito bom. Arthur, então, só para dar um fechamento no seu guia, você... Agora, Oi. só para dar um final aí no negócio de filme, existiu o primeiro mocinho de Hollywood, dos anos 20, era o Tom Mix. O Tom Mix, ele ficou famoso, né? Você procurar na internet, você vai achar filme. Ele usava uma calça com pele, assim, era aquele mocinho do glamour, né, de Hollywood. Então, só um fato aqui, para você ter uma ideia, eu tive no local onde ele morreu. Ele morreu numa estrada no Arizona, entre Tucson e Phoenix, e ele estava hospedado no hotel em Phoenix, em Tucson, e pegou o carro para ir para Phoenix. Isso nos anos 30, se não me engano, ele morreu em 1930. E para vocês verem como é que é, né? Ele fez N filmes de faroeste, aqueles que passavam, né, nas sessões domingueiras, muito filme do Tom Mix. Ele carregava no banco de trás do carro uma maleta de joias, né, como ator, né, de Hollywood, tinha relógio, joia, corrente de ouro, aquele negócio todo. Aquela maletinha tipo 007. E ele estava indo para a estrada de terra na época, e havia um desvio na estrada, que os trabalhadores estavam fazendo uma ponte nova e desviaram a estrada. E ele veio vindo, inclusive tem uma versão de um dos trabalhadores que viu aquela poeira, aquele carro, né, correndo, ele vinha dirigindo sozinho, ele foi desviado dos cavaletes da estrada e o carro virou e foi se arrastando pela terra ali, levantando aquele poeirão. Vocês vejam a ironia, a maleta que estava no banco de trás, com aquela virada do carro, voou na frente e bateu na nuca do Tom Mix. E o Tom Mix morreu com uma maleta batendo na nuca dele. Olha! Então, no local, inclusive eu cito isso no guia, esses locais curiosos, os locais onde foram enterrados, onde houve duelo, onde houve batalha, tudo isso eu cito no guia, porque você está viajando, então, em vez de você ir por uma estrada, tá, que é uma interstate entre Tucson e Phoenix, no Arizona, você pode ir, por exemplo, uma outra estrada, você passa lá e você vai visitar, lá tem um memorial do Tom Mix, lá, tá, com placa, com tudo, com livro e tal. Então, e você visita outras cidades que tem ali também que são interessantes. Ou seja, existe uma coisa que eu digo o seguinte, nesses estados, você tem, às vezes, o trajeto, o passeio, para você chegar numa determinada localidade, é muito mais bonito do que o destino. Ou seja, você curte muito o trajeto, principalmente nas regiões de montanhas. E eu indico também estradas em que a viagem sendo feita, ela apresenta paisagens e coisas interessantes que ele pode desfrutar ao invés de ele ir para uma estrada normal. E ele não vai saber, a não ser que ele tenha a informação que vale a pena usar aquela estrada, entendeu? Isso é muito comum. Então, são os trajetos que eu chamo assim, os trajetos que valem a viagem. Ou seja, você faz, às vezes, 50 quilômetros, 30 quilômetros, 100 quilômetros, você vai de um local ao outro, só que você vai por um caminho onde você consegue apreciar coisas que no outro você não viria. Nossa, eu fiquei com muita vontade de viajar agora lá para... Eu já estava com esse plano. Espera aí que vamos alugar um motorhome aí, vamos. De repente o Bartolo vai também. Quantas vezes você foi, Bartolo? A gente não falou, acho que a gente não falou. Quantas vezes você foi para lá? Para essa região? Aí do oeste meio, mas eu não conto as viagens, sabe? Porque me perguntam quantas vezes você já foi aos Estados Unidos. Uma coisa eu tenho certeza, mais de 40. Olha. Né? Mas por Estados Unidos, né? Mas para essa região aí, eu devo ter ido umas 12 ou 13 vezes. Agora, recentemente, para terminar o livro, eu fui muitas vezes, porque as fotografias que eu mostro, uma coisa que eu não falei, nas atrações sempre tem uma fotografia, né? Até para o turista falar, puxa, bonito isso aqui, eu quero ver, né? Então, eu mostro fotografia. Das fotografias, que são mais ou menos 200, acho que 172 são minhas, são fotos, né? Tem umas fotos do meu filho também, que viajou também muito para essa região, e fotos de outros autores que
eu relaciono no final, né, dando crédito a todo mundo, né? Então, nos últimos anos, eu fui bastante, fui 2, às vezes 3 vezes no ano para voltar, para atualizar, para fazer uma série de coisas. Eu tive esse trabalho todo aí, mas pelo menos umas 12, 13 viagens para essa região eu fiz. Há uma coisa que nós não falamos, interessante, a Rota 66. Ah, verdade. A Rota 66, ela passa por essa região. A Rota 66, para quem não sabe ainda, ela começa em Chicago e termina em Santa Mônica, na Califórnia, ao lado de Los Angeles, né? A praia de Los Angeles é Santa Mônica. Então, você vai de Chicago para a Califórnia. E a Rota 66, o trecho mais bonito, mais interessante, onde você ainda vê muita coisa dos anos 50, hotéis, restaurantes, postos de gasolina, lojas e venda de material da Rota 66, estão nos estados do Arizona e do New Mexico. Então, quem quer conhecer a Rota 66, eu recomendo. Primeiro, vá a esses estados, porque no resto você não acha muita coisa, mas já não foi mais preservado, né? Eles preservam muito, o americano preserva tudo. Você acha, por exemplo, você visita a cidade de 1800, com casa construída em 1865, e você vê como é que era a loja comercial com os produtos expostos da mesma maneira, com balcão original, com tudo original. Você encontra muito isso. Você encontra, por exemplo, um balcão de um bar onde o Doc Holliday, que é outro que eu não falei, mas faz parte dos personagens do Wes, que era um grande amigo do Wyatt Earp, salvou o Wyatt Earp uma vez numa morte, né, certa, em Dodge City. O Doc Holliday, ele tomava lá os bourbon dele nesse balcão lá no Colorado. Então, tudo isso é preservado, eles preservam muito. Você vai, então você encontra um restaurante todinho decorado com coisas, com fotos do Doc Holliday, inclusive chama Doc Holliday Saloon. Isso tem para todos eles, entendeu? Então, vale a pena, quem gosta, quem curte, vale a pena fazer uma viagem que vai aproveitar bastante. Muito bom, muito bom. Bom, vamos dar de novo o serviço. Então, como é que faz? Quem gostou, quem se interessou pelo guia, como é que faz, Bártolo? Fala aí. Olha, quem quiser adquirir o guia, na versão em português, entra na amazon.com.br. Os guias, ele entra e digita Guia de Viagem ao Velho Oeste. Vão aparecer as capas dos volumes, né, de todos os e-books. Eu recomendo, quem quiser, por exemplo, que estado eu escolho? Eu vou para o Arizona, vou para o New Mexico, vou para Utah. Tem um guia que é baratinho, que tem um custo simbólico de R$ 1,99, né? Não é dólar, R$ 1,99. Esse guia indicativo, ele vai ter uma ideia do que ele vai encontrar em cada estado. Aí ele pega e fala, puxa, eu gostei, eu acho que eu vou visitar esse estado aqui. Aí ele compra o guia de 1 ou 2 estados, porque eu recomendo, quando fizer uma viagem dessa, pelo menos ir a 2 estados, ou parte de 2 estados. Uma viagem de 15 dias ou de 20 dias, né? Que é o que normalmente se faz, né? A locação de carro sempre recomendável que seja feito por semana, que seja mais barato. Você fica 14 dias ou 21 dias, é o que você fica com preço mais em conta. Então, você tem os outros guias, os guias dos estados, eles hoje custam R$ 11,99, são 8 guias, e você tem os 2 guias históricos, que são as trilhas do Velho Oeste e os personagens do Velho Oeste, eles custam R$ 19,99. Só na amazon.com.br. Ele não é vendido por outro meio. E são e-books, né? O que facilita, baixa no smartphone ou num tablet e vai ao longo da viagem, vai utilizando. Mas eu recomendo que primeiro se faça o planejamento, se defina o que vale a pena, aí discutir com a família, porque tem muita diversão, tem muita coisa para ver. Numa viagem de 2 ou 3 semanas, dá para ver muita coisa percorrendo essa região.
Muito bom. Os contatos aqui, os links estão aqui embaixo na descrição. Ah, Bartolo, você também tem um canal, né, no YouTube? Eu tenho um canal, bem lembrado. Eu tenho um canal, chama Canal do Velho Oeste, e esse canal ele está aberto. Eu tenho alguns vídeos lá onde eu explico, conto, falo de algumas situações, né? Justamente para quem tiver maior interesse e até quiser saber mais sobre a região, eu recomendo fazer a inscrição, porque cada vez que eu atualizar, eu vou atualizar agora por semana, vou colocar algumas curiosidades, vou sempre procurando atualizar. Então, entra no YouTube e digita Canal do Velho Oeste, né? Vai aparecer lá o canal. Tá aqui embaixo também, tá nos links comentados também, tá o link do canal. E não podemos deixar de falar, vocês dois foram companheiros de faculdade. Eu preciso contar isso daí. Tem várias lembranças, de repente a gente marca um outro desse, né? Por exemplo, a gente não falou, mas o Bartolo é um bruta conhecedor de música popular brasileira. Olha aí. Antigas, né? Então eu não sei tudo que ele sabe, mas sei algumas coisinhas. Você também sabe muito, Dimitri. Eu conversava muito. Não, mas você sabe mais antigo. Mais novo, ele sabe mais antigo. Conversar a história da República dos Bebuns. É muito o Dimitri era um programa no futuro também, com certeza. Muito o Dimitri era meu companheiro, nós sentávamos, nós dois, na época, fumávamos cachimbo à noite, né? Na época morávamos numa república, em São Caetano do Sul, e à noite nós ficávamos filosofando sobre música popular brasileira, sobre uma porção de coisas, né? E curtíamos muito, foi a época áurea dos grandes festivais de música popular no Brasil, né? E aquela turma toda era pouco mais velha do que a gente, né? Aquele pessoal da época que sim. Da Bossa Nova. Nós éramos os mais novos. Então, era uma época muito boa, né? Foi a época áurea da música popular brasileira, foi justamente nos anos 60, 70, né? E a convivência era tão boa que a gente continua se vendo até hoje, né? Tem um grupo chamado Bebuns, e a gente todo ano come uma pizza, ou vai tomar um chopp no lugar. O ano passado ele não conseguiu ir, né, Bartolo? Por motivos óbvios. Vamos ver se esse ano a gente consegue ir. Nós fazemos o encontro, né, dos companheiros da República, e é muito, muito legal. E agora, né, Dimitri, nós fizemos, eu fiz 50 anos de formado, né? Você eu também. Você também, Você eu também. 50 anos de formado nós fizemos. Porque eu tive algumas dependências no último ano lá, só que nesse ano eu já não estava mais na República, eu estava fazendo só 3 matérias, então eu viajava, né? Mas nós formamos no mesmo ano, 70. 1970. Então, indo para 51 anos de formado. Nossa. Mas foi uma época muito boa, viu? Muito. Foi. E a gente está procurando sempre se encontrar, né? Isso é muito bom, né? Sem dúvida. Olha, isso daí é legal, hein? Eu já fiz vídeo aqui, fiz podcast sobre histórias de faculdade, da minha geração. É legal talvez fazer um programa com vocês, contando a história de faculdade de vocês. Acho que vai ser bem interessante. É legal, nós poderíamos um cara muito bom para participar disso aí também é o Taka, não é, o Dimitri? Como é que é? Podia chamar... A gente fazer um bate-papo da época da República, um cara bom seria chamar o Taka, né? Botar o Taka junto. Fazer uma live, né? O Taka, uma live, também. O Taka tem grandes histórias. O Taka... Takayuki Daizen, o popular Taka. Parece que é nome alemão, né? Daizen, mas é japonês. Meu nome é Takayuki Daizen, mas pode me chamar de Taka. Muito bom. Vamos fazer acontecer isso aí, que eu acho que vai ser legal. Vai ser bacana. Faz o seguinte, marca um dia aí, de repente uma live, né?
Não precisa ser live. Vamos fazer nesse nosso esquema, assim. Vamos combinar. O pessoal comenta aí, inclusive. Querem saber essa história, que eu acho que vai ser bem curioso, bem interessante. Vai. Bom, alguma coisa não pode contar, mas a maioria pode contar. Sem censura aqui, sem censura. Bom, eu queria, viu, Dimitri, agradecer aí você esse espaço, né, que foi dado aí para divulgação, e é uma oportunidade muito boa. Eu fico muito agradecido aí essa conversa que a gente teve, né, dá uma ideia. Na verdade, né, esse meu trabalho aí demandou de 5 a 6 anos, né? A gente está até conversando outro dia. É uma coisa que eu comecei há quase 6 anos atrás escrevendo, e comecei pelo estado de Wyoming. E porque naquela época eu tinha percorrido bem o estado de Wyoming, conforme eu percorria, eu pegava as anotações de tudo que eu tinha. E voltei depois várias vezes ao Wyoming até para atualizar uma série de coisas. Então, é um trabalho que eu fiz mais por uma satisfação pessoal, né, sem visar, vamos dizer, ganhar dinheiro com isso, porque eu na verdade, não tem como pagar todo esse trabalho, as viagens que foram feitas, mas eu aproveitei as viagens todas, né? As viagens são muito boas, eu adoro viajar. É uma coisa que, viu, Marco? Foi bem lembrado isso daí, é uma coisa que esse meu filho que está aí na frente faz. Todo lugar que ele vai, ele faz um vídeo. Então, esse canal que ele tem é de 2009, é isso? Esse canal aí, 2009, é quando eles foram para o Canadá, e não existia esse negócio de canal no YouTube ainda, né? Então, lá tem várias regiões do Canadá. Eles não viajaram muito ainda, porque as crianças são pequenas e tudo isso, né? Mas ele grava vídeo. Todo lugar que ele vai não tem essa profundidade, esse objetivo de ir ao fundo no negócio, mas você tem uma boa visão de vários locais aí. A ideia é registrar a nossa experiência. Inclusive tem dos Estados Unidos, aí a gente participa, né? Pois é. Cidadezinha alemã lá do estado do Washington, porque é perto da fronteira do Canadá, e a gente foi de carro, né? Se não me engano, a cidadezinha chamada, não sei pronunciar isso, a Fabiana não está aí, Leavenworth. É uma cidade, uma réplica de uma cidade alemã, tá? Tem, eu não tive lá, não. Eu fui de avião para Seattle, peguei um voo daqui do Brasil. Aliás, é uma viagem que não termina nunca, né? Acho que foi 19 horas de viagem, com parada em aeroporto em Los Angeles. Eu peguei um voo para Seattle, desci em Seattle. Lá em Seattle, eu fui 2 vezes ao Canadá. Eu fui ao Canadá, fui para Vancouver, peguei o carro e fui para Vancouver, passei uns dias em Vancouver e voltei. E aí eu peguei lá, tem uma cidadezinha perto de Seattle, chamada Port Angeles. Você pega uma balsa e você vai para Vitória, a ilha de Vitória. Eu fiz isso de balsa. Depois eu voltei para Seattle, aí eu peguei um voo para Calgary. Desci em Calgary e peguei um carro em Calgary, e aí eu fui para a região lá de Banff, né? Aliás, uma cidade maravilhosa, que é o lugar que eu falo assim, como cidade, como beleza, para mim não existe nenhuma onde você se sente em Canmore. Não sei se você conhece Canmore. Canmore, sim. É perto de Banff. É uma cidade que você olha ao redor, você só vê as montanhas, e aquilo com neve, aquilo é uma maravilha. É uma localização, né? Chegando lá, encontrei uma churrascaria rodízio de um brasileiro. O cara tinha saído de Calgary e montou essa churrascaria lá em Canmore. E passei uns dias lá em Canmore. E voltei de novo para Seattle, peguei o carro e fiquei correndo o estado de Washington e do Oregon de carro. Depois eu voltei, peguei o voo de volta e vim embora para o Brasil. Então, eu conheço aquela região do oeste do Canadá, essa parte aí, e conheço a região da costa leste lá, Quebec, Montreal, Ottawa. A gente tem muitos planos de descer mesmo, fazer todo o oeste. Essa é uma ideia que a gente quer fazer quando a situação normalizar, né? Vamos ver se Marca, agenda aí uma data para a gente. Vamos agendar em off aqui. Calma aí, vamos soltar o programa. Bom,
É isso, queria agradecer o Bartolo mais uma vez, foi incrível, incrível. Meu pai também com boas colocações pertinentes aqui. E é isso, pessoal. Pessoal que está assistindo em vídeo, lembra de dar um like para a gente, muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, ajuda compartilhando o programa, espalha esse programa. Se você gosta de ver em vídeo, espalha o link do YouTube. Se você gosta só de ouvir no áudio, espalha o Spotify, por exemplo. E é isso. Queria agradecer mais uma vez. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.